Estamos aqui com o doutor João Tonielo Neto, ele que é geriatra e professor da Unifesp. Então gostaria de conversar com ele, porque ele acabou de falar aqui, de fazer uma palestra aqui no 19º encontro, na 19ª Jornada Nacional de Imunizações, aqui no Maxsul de São Paulo, sobre o herpes zoster e como ele incide em pacientes idosos. Gostaria que ele explicasse um pouco mais sobre isso, porque é um tema que pode gerar interesse de algumas pessoas, porque a gente tem visto aumentar os casos de herpes zoster, de diagnóstico de herpes zoster. Então gostaria que o Dr. João explicasse para a gente o que é o herpes zoster e como é que ele acomete pessoas de maneira geral e principalmente os idosos. É muito interessante porque, assim, antes de aumentar o herpes zoster, o que está aumentando a nossa população é o número de idosos, né? Então, com esse aumento do número de idosos, e são eles os mais suscetíveis à infecção por esse vírus, a gente tem um aumento da incidência. Então, se for olhar até 20, 30 anos atrás, você não tinha um contingente tão grande de pessoas de 70, 80, 90 anos. E hoje, como você tem esse aumento da população, essa é uma doença que proporcionalmente ela vai aparecendo. Interessante que o zoster, para as pessoas entenderem, ele tem duas fases. Uma fase inicial que é a infecção aguda. Todo mundo conhece a catapora, teve os quadros de contato ou de doença na infância, e essa catapora, o que acontece com o vírus é como se ele adormecesse na raiz do nervo da gente. Então, ela adormecida nessa região, ela fica aí por décadas. Quando você chega nos 50, 60 anos, ou mesmo mais lá para frente, que a imunidade, né, a imunidade que a gente fala celular cai, esse vírus acende por um dos nervos e efetivamente começa a acometer os nervos periféricos. Na maior parte das vezes na região do tórax, mas também pode ser em outras regiões e até na região oftálmica, né, a região dos olhos tendo mais complicações. Nessa primeira fase aguda, o que a pessoa tem é muita dor, tá? Dor, desconforto, limitação no dia a dia. Se evoluir bem, você já começa com medicação, e hoje você tem medicamentos antivirais específicos para ela, e mesmo às vezes tratando, esse indivíduo ele acaba evoluindo por um quadro de sequela, um quadro de complicação, que é o que a gente fala da neurite pós-herpética. Então, saiu a fase aguda, durou 10 dias, sumiram as lesões, mas fica dor. E a hora que fica dor, né, normalmente isso acontece muito mais nas pessoas mais idosas, 80, 90 anos, essas pessoas às vezes vão arrastar essa dor por meses ou pela vida toda. O senhor estava falando na sua palestra sobre a dificuldade de diagnóstico, quer dizer, o paciente muitas vezes, quando ele começa a sentir os primeiros sintomas, ele procura um ortopedista, até ele chegar ao diagnóstico final. Sim, porque a pessoa tem dor e às vezes não tem a lesão. Então ela fica com uma dor, como se fosse uma neurite, uma nevralgia intercostal, uma dor de coluna, uma dor de cabeça. Então ela vai procurar, às vezes até nem procura, ela se automedica. Só que a dor fica numa intensidade muito grande, o que faz porque ela num segundo momento vai procurar um recurso médico e às vezes o especialista não afeita aquilo, porque não aparece o tipo de lesão. Quando aparece a lesão fica mais fácil, né? E a gente sabe que até no interior do Brasil é muito comum as pessoas tratarem os zoster com benzedeira. Na verdade, por que isso? Porque como ela é autolimitada, num período de 10, 12 dias, aquela lesão vai sumir. Mas o fato é que se você não tratou, a chance daquilo se tornar um quadro de sequela com a neurite é muito maior. Então hoje, o que a gente tem? 20 anos atrás, nada. Hoje a gente tem prevenção por meio da vacina. A gente tem um diagnóstico precoce que as pessoas estão mais atentas a fazer esse diagnóstico. E além disso daí, você acaba tendo também os tratamentos específicos com os antivirais. Se escapar de tudo isso, você vai ter que tomar mais remédio, aí são os remédios de uso crônico, e efetivamente são remédios que diminuem a dor, analgésicos, anti-inflamatórios, remédios que pegam o sistema nervoso, que diminuem a amplitude da dor. Então, sempre a melhor conduta se você puder prevenir. É melhor prevenir do que remediar, né, doutor? E o remediar é mais caro, inclusive não só do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista financeiro. Então, às vezes as pessoas, a gente não tem na rede ainda a vacina. Você falou que os tratamentos são muito caros, né? Mas são crônicos, extensos
e com remédios efetivamente de custo muito alto, Agora, entendeu? eu queria que você contasse um pouquinho desse estudo que vocês fizeram, quais as principais Isso. conclusões. Eu vi que vocês fizeram um estudo em 2008, 2009, com Isso. pacientes acima de 50 anos. É um estudo mundial, não é um estudo só brasileiro, ele foi feito em 7 países da Europa, foi feito em 3 países da América Latina, México, Brasil e Argentina, uma pontinha no Chile também, para tentar coletar dados mundiais, nesse estudo chamado Master, no caso daqui do Master Brasil, para a gente ter dados epidemiológicos, para a gente ter dados específicos que você consiga ter base para indicar a vacina. E com isso a gente conseguiu ter vários dados. A incidência da doença, a faixa etária que você tem, o custo da doença, o absenteísmo das pessoas que faltam, a cronificação da doença, a interferência dessa doença nas doenças pré-existentes, que em idoso não é que o indivíduo tem um herpes e só. Ele tem o herpes que descompensa o diabetes, que dá dor, que da dor ele tem que tomar remédio, que faz subir a pressão. Então às vezes você faz uma cascata de eventos e o indivíduo, por um desencadear de uma doença infecciosa, ele acaba tendo limitações de qualidade de vida e, por vezes, se bobear de quantidade de vida também, porque vai prejudicar doenças que estavam quietas e adormecidas. E elas descompensando fazem com que esse indivíduo complique, vai para um hospital e invariavelmente com mais complicações. Então, qual a recomendação, para a gente finalizar? Como é que a pessoa pode procurar se prevenir do herpes zoster? Como é que é feita essa vacina? Isso, a vacina é uma vacina segura, de um vírus atenuado, que é um vírus da própria varicela, né, da catapora, mas 14 vezes mais potente do que a vacina da varicela, né, que tem uma resposta muito boa em termos de imunidade, chegando aí a uns 60%, e que quando utilizada nas faixas etárias adequadas, você tem uma prevenção importante tanto do quadro agudo quanto do quadro crônico, que seria a dor de longo prazo.